Histórias de minha avó. Capítulo 4. O jovem e simpático pregador. Você gostaria de saber como Ellen Armon, minha avó, conheceu Tiago White, seu esposo? Eis a história. Certo dia, William Jordan e sua irmã convidaram Ellen para uma viagem a Orrington, uma cidade que ficava a 240 quilômetros de distância na direção nordeste. Vamos devolver um trenó e um cavalo emprestados de um jovem ministro adventista chamado Tiago White. Ele está enfrentando problemas com alguns fanáticos. Se você vier conosco, poderá ajudar a pôr as coisas em ordem. Foi uma decisão difícil para Ellen. Seria realmente seu dever ir junto? Ela detestava encontrar-se com fanáticos. No entanto, havia prometido ir aonde o Senhor a chamasse. Ela orou e a resposta foi que, se ela fosse, confiando em Deus, ele enviaria um anjo para mostrar-lhe o que fazer e protegê-la do perigo. Dentro de pouco tempo, os três deslizavam pela neve, ao ritmo dos sinos dos trenós e dos cascos dos cavalos. Após uma viagem que deve ter levado quase 2 dias, eles chegaram ao destino no entardecer. Exausta devido à longa jornada, ela emprestou pouca atenção ao jovem ministro a quem foi apresentada naquela noite. Na manhã seguinte, após orarem juntos, os três decidiram ir com Tiago White, o jovem pastor, visitar uma família que morava perto da cidade. Tiago os levaria com o cavalo e o trenó que lhe haviam devolvido. Quando chegaram ao local, notaram vários trenós no pátio e perguntaram: "Está havendo alguma reunião aqui hoje?" "Não", responderam. Essas pessoas vieram para tratar de vários assuntos. E Ellen recordou-se da promessa de que um anjo iria com ela. Teria o anjo reunido aquelas pessoas para que pudessem ouvir a mensagem de Deus? Todos foram convidados a ocupar a sala da frente. Então pediram que Ellen contasse suas visões. Ela levantou-se e começou a falar, mas foi interrompida por um brado de glória, aleluia. Alguns dos presentes começaram a bater palmas, a pular e gritar. Ellen parou de contar sua história e lhes dirigiu a palavra seriamente. Isso é jeito de cristãos agirem? Nunca li na Bíblia que Cristo e seus discípulos tenham se comportado dessa maneira imprópria. Não deve ser ele o nosso exemplo? Tiago White, então, abriu a Bíblia e leu que Deus é um Deus de ordem, não de confusão, que o Santo Espírito fala aos corações com uma voz terna e suave. Disse ele: Satanás os está levando a portar-se dessa maneira para que seus vizinhos detestem o nome adventista e nunca mais desejem ouvir falar da vinda de Jesus. Depois de certo tempo, o barulho diminuiu e Ellen continuou sua história. Daquela casa, o grupo saiu para visitar outras famílias e, durante as semanas seguintes, realizaram reuniões em várias cidades próximas. Por vezes, encontravam pessoas com ideias estranhas. Um homem estava pregando que Jesus já havia retornado à terra, ressuscitado os mortos e ascendido ao céu com eles. "O senhor não sabe", perguntou Ellen, "que quando Jesus voltar em poder e glória, a trombeta de Deus soará ao redor do mundo, os santos adormecidos se erguerão para a vida e aqueles que estiverem vivos serão transformados e arrebatados junto com eles para encontrar o Senhor nos ares? Já aconteceu isso? O Senhor ainda não viu Cristo voltando com poder e glória." Algumas pessoas acreditavam ser sua obrigação fazer longas viagens a pé, a fim de obter a salvação. Outras jejuavam, recusando-se a comer qualquer coisa durante vários dias, insistindo ainda para que seus amigos fizessem a mesma coisa. Alguns aceitavam qualquer ideia que lhes penetrasse a mente como sendo do Senhor. Quando ouviam dizer que deveriam fazer determinada coisa, corriam para fazê-la, sem parar para questionar se estavam agradando a Jesus e obedecendo às instruções dadas por ele na Bíblia. Numa determinada casa,
A reunião já estava em andamento quando Tiago, Ellen e seus amigos chegaram. Alguém lá dentro os viu chegando e rapidamente trancou a porta. Em nome do Senhor, Ellen abriu a porta trancada e o grupo entrou. Que cena estranha encontraram. Uma mulher estava deitada no chão, chorando e advertindo os outros para que não dessem ouvidos a Ellen Armon. Ellen ajoelhou-se ao lado dela e, em nome de Jesus, repreendeu o espírito mau que a possuía. A mulher ergueu-se em silêncio e ocupou seu lugar junto com os outros. Não causou mais problemas, enquanto Ellen falava ao grupo acerca de Jesus. Dia após dia, o grupo visitava os lares, apresentando as mensagens de Deus e repreendendo os fanáticos. Em muitos lugares, encontravam crentes perturbados por esses barulhentos religionistas. Um pequeno grupo de pessoas havia dado a impressão, pelos seus gritos, de que os adventistas eram uma turba arruaceira. Alguns vizinhos haviam inclusive prestado queixa deles à polícia. À entrada da cidade, foram colocadas sentinelas para fazer retroceder qualquer pregador que estivesse chegando para dirigir reuniões. Mas o trenó que transportava os mensageiros do céu passou deslizando silenciosamente pelos guardas. Mais uma vez, Ellen se lembrou da promessa de que um anjo a acompanharia e deu graças a Deus porque o anjo havia fechado os olhos das sentinelas. As últimas reuniões que eles dirigiram foram felizes. Os perturbadores haviam sido subjugados e os mansos seguidores de Jesus agradeceram a Ellen Armon e aos Jordan por terem percorrido uma distância tão grande a fim de ajudá-los, bem como ao seu jovem pregador a pôr ordem nas reuniões. Na última reunião em Orrington, Ellen foi informada, numa curta visão, de que sua tarefa ali estava concluída e que ela deveria retornar imediatamente a Portland. Caso contrário, estaria correndo perigo. 2 espias haviam sido vistos bisbilhotando pela janela, mas como as janelas eram altas e os crentes se encontravam ajoelhados em oração, homens foram embora dizendo que não havia ninguém naquela casa. Na manhã seguinte, bem cedo, Tiago White, Ellen e os irmãos Jordan entraram num barco a remo com um amigo de Tiago e remaram rio abaixo até Belfast. Lá, Ellen e os Jordan embarcaram num vapor de volta para casa, enquanto Tiago e seu amigo retornaram de barco para Orrington. Souberam que alguns oficiais haviam estado na casa onde o pregador morava, procurando por ele. Tiago e seu amigo foram presos, açoitados e lançados na prisão. Mas foram libertados quando os oficiais ficaram sabendo que eles não haviam sido de forma alguma responsáveis pelo tumulto das quais as pessoas haviam se queixado. Tiago não conseguiu deixar de se sentir ansioso em relação a Ellen. Ela era tão jovem e frágil, rodeada por tantos perigos. Como necessitava de alguém que a acompanhasse e protegesse. Mas, ao que parece, na época, não lhe passava pela cabeça a ideia de que um dia seria um legítimo protetor, pois nenhum dos dois pensava em casamento ainda. A despeito disso, não foi de estranhar quando, algum tempo depois, ele propôs que ela se tornasse sua companheira de vida. Ser-lhe-ia uma alegria participar de suas provações e perigos. Ele sentia que precisavam um do outro e que poderiam realizar mais para o Senhor juntos do que separados. Além disso, Ellen, eu a amo, tenho orado a respeito disto. Ellen respeitava e admirava aquele rapaz, que era um cristão sincero. Mas antes de consentir em casar-se com ele, Ellen queria ter certeza de que sua união era da vontade de Deus. Ela respondeu: Tiago, eu também vou orar para que o Senhor nos torne conhecida a sua vontade. Para seu deleite, enquanto orava, sentiu a impressão cada vez mais forte de que Deus queria que trabalhassem juntos. A resposta não veio através de uma visão,
O Espírito Santo lhe falou silenciosamente ao coração, assim como fala com todos os filhos de Deus que oram de maneira sincera, pedindo orientação na escolha do companheiro para a vida. Tiago e Ellen só se casaram depois de terem certeza de que estavam fazendo a vontade de Deus. Entre os registros da família White, há um pequeno, mas precioso documento: a certidão de casamento de Tiago e Ellen White. Não se tem notícia de convites impressos, presentes, damas de honra, ornamentação com flores, nem mesmo de um vaporoso vestido de noiva ou de uma lua de mel. Evidentemente, Tiago e Ellen eram muito pobres. Além disso, um trabalho muito importante os aguardava. Cada momento possível e cada centavo disponível precisavam ser colocados no serviço, para anunciar as boas novas da vinda de Jesus. Tiago estava feliz, pois amava verdadeiramente a Ellen, e Ellen se sentia feliz, porque amava Tiago e ambos amavam a Deus.